E olha, na cultura da soja, a progressiva expansão da buva, é uma espécie de planta daninha, preocupa os produtores brasileiros. O repórter João Nogueira ele conversou com um especialista no tema para entender as razões desse problema e os impactos econômicos para os sojicultores. Confira. E quem nos ajuda a dimensionar a gravidade dos impactos da buva na lavoura de soja é o especialista no tema, André Batista. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por que essa erva daninha é tão grave o problema hoje na cultura da soja? Olá, João. É um prazer estar aqui conversando com vocês por um tema muito importante para o agricultor, que é o manejo da buva. A buva, ela vem causando sérios problemas ao agricultor. Para você ter uma ideia, ela passou de 16 milhões de hectares há 3 anos atrás para 21 milhões de hectares, ou seja, a presença de buva atrapalhando o agricultor. Para vocês terem uma ideia o que são 21 milhões de hectares, é mais do que toda a área de soja da Argentina. E por que ela vem causando esse problema para o agricultor? Por vários fatores. Primeiro deles, cada planta de buva ela é capaz de produzir até 200 mil sementes. A buva, nós temos hoje buva no Brasil com resistências múltiplas. Ela tem uns buvas que elas são resistentes a 6 diferentes mecanismos de herbicidas. E um deles, mais recentemente descoberto, é a buva com rápida necrose a oxínicos tradicionais. O que são oxínicos tradicionais? 2,4-D, triclopir, por exemplo, onde a planta ela tem um mecanismo de defesa em que ela impede a penetração desses produtos e ela acaba perdendo a folha, mas ficando verde e rebrotando. E a dificuldade, João, é o seguinte, é que a planta daninha, a buva, com rápida necrose e resistente, ela é exatamente igual à planta daninha suscetível. Não tem diferença morfológica entre ela. E o produtor ele só vai saber realmente quando aplicar e quando tiver o problema. Mas daí o problema já está instalado. E quando ela cresce de 16 para 21 milhões de hectares, significa que o produtor está precisando manejar melhor. André, quais são as regiões que possuem a maior incidência de buva? Bom, predominantemente é no sul. O sul é a buva é a maior planta daninha, mais preocupante, com maior presença no sul, só que também ela vem crescendo no cerrado de maneira exponencial, ok? Então, ou seja, já junta com outras plantas daninhas também preocupantes ao agricultor. Para você ter uma ideia, João, safra passada eu estava em Luiz Eduardo e lá nós vimos buva com rápida necrose A24D. Tá, também. E o que acontece? Muitos agricultores que plantam no sul acabam levando o maquinário para o cerrado e daí tem todo esse transporte de sementes. Por isso a gente sempre reforça para fazer a correta e a boa limpeza dos maquinários, principalmente as colheitadeiras, ok? Perfeito. E quais são os impactos mais significativos para os produtores que sofrem com a buva? Bom, a buva é uma planta daninha extremamente agressiva. Então, ela compete com a soja por água, nutriente e luz do sol, que a gente chama de mato competição. Para dar uma ideia para você, 7 plantas de buva por metro quadrado causam prejuízo de até 48% de perda de produtividade. E quando a gente olha 7 plantas de buva, a gente sabe que nas áreas que realmente ela tem pressão é uma quantidade muito maior. Então, o produtor tem que ficar muito atento também para a questão de buva e a perda em produtividade. E também um ponto, João, importante é que a gente sempre fala no campo que cada ano é um ano, tá? Este ano, por exemplo, quando eu olho assim, no sul, por exemplo, norte de São Paulo, sul de São Paulo, norte do Paraná, MS e oeste do Paraná, nós vamos ter uma janela de intervalo de aplicação de plantio entre a colheita do milho e o plantio da soja de mais de 100 dias. Tá? Então, eu vou ter 100 dias que eu não vou ter cultura e que este ano tem plenas condições da buva se desenvolver. O que ela precisa para se desenvolver? Chuva, umidade, frio abaixo de 20 graus e luz, que é exatamente o que aconteceu
em meados de maio nessas regiões no sul do Brasil. Mato Grosso do Sul, Paraná e tudo mais. Então, a buva está em plenas quantidades de se desenvolver e germinar. Então, a gente tem que cuidar dessa buva agora. A gente não pode deixar ela 90, 100 dias no campo e deixar para controlá-la perto do plantio da soja, porque não vai ficar bom e vai ficar mais caro. Então, vamos fazer esse manejo de buva após a colheita do milho e usando também um produto com ação residual, para evitar que essa buva cresça e ela tem plenas condições de germinar, e daí a gente faz um controle mais econômico e muito mais eficaz para o agricultor.